Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa sexta-feira, 27 de dezembro de 2024, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Porém, antes da gente deixar você muito bem informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo no nosso Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Bom, os jogadores do Flamengo, Diogo Alves, Cleiton, Lohan e Carlinhos, que anteciparam suas férias para poder disputar as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, juntamente com o time sub-20 do Flamengo, se reapresentam hoje pela manhã para iniciar a preparação com os jogadores do sub-20 que já estão treinando há alguns dias. O Flamengo definiu a lista dos jogadores relacionados para disputar as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco profissional estará em pré-temporada nos Estados Unidos. Veja a lista. Goleiros: Diogo Alves, Lucas Furtado, André e Eduardo. Laterais direito: Lucian e Daniel Salles. Laterais esquerdos: José Wellington, João Carbone e Ainoan. Zagueiros: Cleiton, Felipe Vieira, Iago e da Mata. Volantes: Daniel, Ryan Lucas, Fabiano, Caio Vinícius e João Vitor. Meias: Rafael, Guilherme e Lohan. E atacantes: Thiaguinho, Felipe Teles, Wallacian, Chola, Felipe Tereza e Carlinhos. Esses são o grupo que vai disputar o Carioca. A revelação: Pablo Lúcio, volante do Sub-17 do Flamengo, não teve o nome incluído nem na lista de relacionados para a Copinha São Paulo de Futebol Júnior, nem tampouco para o Campeonato Carioca. Portanto, Pablo Lúcio deve ser relacionado para a pré-temporada junto com o time principal nos Estados Unidos. Vamos aguardar que ainda venha essa confirmação, mas tudo indica que Pablo, uma grande promessa da base do Flamengo, vai fazer pré-temporada dos Estados Unidos sob o comando de Felipe Luiz. O Flamengo confirmou para sábado, dia 28, amanhã, a chegada do novo diretor técnico José Boto ao Rio de Janeiro. Ele desembarcará às 6h35 da manhã e não falará à imprensa, uma vez que concederá a entrevista coletiva no mesmo sábado, amanhã, às 13 horas, no CT Ninho do Urubu. O dirigente deve deixar o aeroporto e se dirigir a um hotel do Rio de Janeiro, onde ele irá se instalar e depois do café da manhã vai se dirigir até o CT Ninho do Urubu, onde conhecerá as instalações e a estrutura do Flamengo e para depois conceder a entrevista coletiva às 13 horas. O Flamengo está prestes a confirmar um giro pelo Nordeste nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que disputará com o time sub-20. A primeira rodada, dia 12 de janeiro, o Flamengo deverá jogar com Boa Vista em Aracaju, na Arena Batistão, às 16 horas. A segunda rodada, dia 16 de janeiro, o Flamengo deve enfrentar o Madureira, comando de campo do Madureira, às 19 horas no Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. A terceira rodada, dia 19 de janeiro, o Flamengo deve enfrentar o Nova Iguaçu, na Arena das Dunas, às 20 horas, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E finalizando as 4 rodadas, o Flamengo deve enfrentar na quarta rodada, dia 22 de janeiro, às 19 horas, o Bangu, comando de campo do Bangu, no estádio Castelão, na capital São Luís do Maranhão. Bom, meus amigos, em dívida com o Flamengo pela compra e pelo não pagamento do jogador Thiago Maia, o Internacional de Porto Alegre está negociando com o Santos Futebol Clube a liberação do atleta. Inclusive, com o Santos assumindo essa dívida que precisa ter a anuência do Flamengo. A dívida. A questão do Inter negociar com o Santos não precisa de anuência nenhuma do Flamengo. O Inter pode muito bem repassar o jogador para o Santos, mas continuar com a dívida do Flamengo. Digo para os torcedores que não há nenhuma anormalidade
o Internacional repassar o Thiago Maia para o Santos, mesmo não tendo pago ainda ao Flamengo. Cabe ao Flamengo buscar os seus direitos na justiça, na FIFA, onde ele achar que eles estão. Né? Sobre o novo organograma do futebol, o ex-supervisor do Flamengo, Gabriel Skinner, estará de volta ao clube na gestão de Luiz Eduardo Batista, ele que cuidava da logística do clube na gestão de Rodolfo Landim, deve ocupar agora a gerência de futebol. Em jogos oficiais de 2024, a média do atacante Pedro foi de 0,69 gols por jogo, pois foram 30 gols em 43 jogos. Porém, o camisa 9 também marcou 2 gols nos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Ao todo, foram 32 gols marcados em 45 partidas. Em números absolutos, seu melhor ano de Pedro ainda é 2023, quando marcou 35 gols em 61 partidas disputadas. O diretor de futebol, José Boto, não chegará sozinho ao Flamengo, pois Alfredo Almeida será o coordenador técnico do Mengão a partir da próxima temporada. Compatriota de Boto, português, logicamente, Alfredo será assistente do homem forte do futebol do Flamengo, ocupando a mesma função que trabalhava no NK Osijek da Croácia. Existe ainda a possibilidade de mais 2 profissionais serem contratados juntamente com Boto. Fernando Matos como coordenador de scout e Felipe Sericaia como analista de mercado. Meus amigos, sobre a possibilidade de Gerson, capitão do Flamengo, receber propostas de grandes times europeus, tipo Liverpool e Real Madrid, nada de surpresa nisso. Para o jogador mais importante do Flamengo em 2024. Incontestável e mais coringa do que nunca, o camisa 8 do Flamengo superou um problema grave nos rins para terminar a melhor temporada da carreira como líder do rubro-negro, capitão do time e titular absoluto da seleção brasileira. Tudo normal o Gerson receber proposta, né? O que não vai ser normal é proposta baixa. Tem que vir proposta alta se quiser acontecer alguma coisa. Hoje, sexta-feira, às 20 horas, no Maracanãzinho, o Flamengo volta às quadras do NBB 24-25 contra o São José, em jogo antecipado do retorno por conta da participação, agora no mês de janeiro, do Flamengo na segunda janela da Champions League das Américas contra Touros de Chiquiri e Boca Juniors, que acontecerão entre os dias 12 e 13 de janeiro. O Campeonato Brasileiro de 2024 é apenas o 8º colocado em média de público nos estádios em relação às demais ligas nacionais. Vejam o top 5 dos países, lembrando que a média de público do Brasileirão foi de 26.489, ficamos atrás aqui na América do Sul, até para a Argentina, que teve 27.760 torcedores de média, ficando na 6ª posição. Portanto, entre todas as ligas nacionais, a primeira em média de público é o inglês, 40.291. Em segundo, o alemão, 38.707. Em terceiro, o italiano, 30.766. Em quarto, o alemão da segunda divisão, com 30.154. Em quinto, o espanhol, com 30.044. Em sexto, a Argentina, com 26.489. E em oitavo, o Brasil, a Argentina com 27.760 e em oitavo o Brasil com 26.489. Então, o Flamengo é o primeiro em média, com 54 mil. Os outros clubes é que não ajudam a alavancar a média de público nos estádios brasileiros. O Flamengo é o segundo time com mais vitórias na história do Brasileirão de pontos corridos. Fica atrás apenas do São Paulo, que tem 381 triunfos. O rubro-negro venceu 374, portanto, 7 vitórias a menos ao longo da competição a partir do ano de 2003 e está ali encostadinho no primeiro da lista, veja o top 5 da estatística. São Paulo é o que tem mais vitórias com 381, o Flamengo é o segundo com 374, o terceiro é o Inter com 357, o quarto é o Palmeiras com 351 e o quinto é o Corinthians com 341.
Meus amigos, a Globo, uma notícia importante, hein? A Globo abriu negociação com a DAZN para comprar os direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes, que terá a participação de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. As conversas estão em bom andamento e vão prosseguir após as festas de final do ano. Caso feche o acordo, o Mundial de Clubes será exibido no Brasil apenas na TV aberta, como determina o contrato celebrado entre DAZN e a FIFA. Bom, o Flamengo acertou ontem, quinta-feira, a contratação do volante Davi Rezende, de 15 anos, que jogou a última temporada pelo Botafogo. O ex-camisa 10 do rival assinou um vínculo de formação com o Flamengo de 3 anos, com uma porcentagem de venda futura, ficando com o Botafogo. Os números dessa negociação não foram revelados. O amistoso entre Flamengo e São Paulo, dia 19 de janeiro, no Chase Stadium, casa do Inter Miami, time do Messi nos Estados Unidos, partida que faz parte da programação da FC Series 2025, com os times em pré-temporada, terá transmissão pelo canal TNT Esportes Brasil no YouTube. Então, confirmado, Flamengo e São Paulo, amistoso de 19 nos Estados Unidos, com transmissão da TNT Esportes Brasil no YouTube. O Botafogo, adversário do Flamengo na final da Supercopa Rei 2025, dia 2 de fevereiro em Belém do Pará, no Estádio Mangueirão, definiu sua programação. O Botafogo, o seu grupo de jogadores, se reapresentará dia 14 de janeiro, portanto, uma semana após o Flamengo. O Botafogo também jogará as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca com seu time sub-20. Portanto, o Botafogo terá apenas de preparação para enfrentar o Flamengo na final da Supercopa Rei, dia 2 de fevereiro, em Belém do Pará, apenas 2 semanas. O Conselho Deliberativo do Flamengo, agora sob o comando do Ricardo Lomba, tem sua primeira reunião de 2025 marcada e agendada para o dia 7 de janeiro, onde votará a renovação e também a aprovação de novos patrocínios para o manto sagrado rubro-negro. Entre os patrocínios, a grande novidade é a presença da Texaco, que passa a ocupar os números da camisa, pagando 4,5 milhões de reais por ano. A posição essa que era ocupada pela TIM, que optou pela não renovação do contrato. A TIM pagava 3,5 milhões por ano, 7 milhões em 2 anos, e a Texaco pagará em 2 anos 9 milhões, portanto, houve um acréscimo aí de 1 milhão por ano, 2 milhões ao fim dos 2 anos. As renovações serão da rede ABC da construção, que pagará 7 milhões por ano para seguir no calção do Flamengo, e a InDrive, que pagará 9 milhões para estar no microfone das salas de entrevista e em outras propriedades da Flá TV. Meus amigos, as notícias do Mengão são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!